Crítica comentada, zona de interesse. Vocês viram a minha crítica sobre zona de interesse? Ficaram abismados que eu não gostei do filme. Inclusive a galera, isso aqui é interessante, antes da gente começar. A galera acha que é uma fórmula, tá? Eu sempre falei pra vocês sobre a questão da representação do Holocausto no cinema. Eu tenho uma aula no Introdução ao Cinema especificamente sobre isso, que é uma aula que complementa uma outra aula sobre teoria realista no cinema. Então, assim... E aí, eu nessas aulas, e quando eu falo sobre a representação do Holocausto no cinema, eu sempre falo pra vocês sobre como a espetacularização de um evento como esse é trágica. E aí a galera acredita que se mostra campo de concentração, eu não gosto. Se não mostra, eu gosto. A galera acha que é uma fórmula. A galera começa, pô, assiste Zona de Interesse, assiste Zona de Interesse, assiste Zona de Interesse, que se você assistir Zona de Interesse vai ser maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar. E eu chego e mostro que eu não gostei. E a galera, pô, tá lá, mas o Felipe fala que se mostrar, ele não gosta. Aí agora vem um filme que não espetaculariza e ele não gosta também. Tá errado. Não, gente, não é uma fórmula. Não é regrinha de 3 a parada. Cinema não é assim que funciona. Não é porque não mostra que imediatamente por conta disso eu gosto do filme. Calma aí, vamos com calma. E aí eu trouxe meu texto onde eu exemplifiquei os motivos pelos quais eu não gostei. Vocês não são obrigados a concordar comigo. A crítica não serve para concordar com as pessoas. A crítica é a antítese da coisa posta no mundo. E é isso que eu fiz. Vocês podem criticar, inclusive, a minha crítica. Tá? Inclusive, se vocês forem nos comentários... E olha, vai que tem comentário. Olha só, esse aqui pegou um ar forte pra fazer. Forte. Eu não li ainda, desculpa, querido, mas eu vou tentar ler esses comentários já já. E assim, tem gente que de fato criticou e foi no sentido, tipo, trazendo uma perspectiva sobre o filme. Essa é a ideia. Eu tenho que compreender que quando eu lanço a minha crítica no mundo, ela está disposta à crítica. Esse é o papel, inclusive, da crítica. É saber que ao pôr a sua crítica no mundo, a sua crítica está disposta a novas críticas para formar síntese, para formar uma nova ideia. E eu tô super tranquilo com relação a isso. O meu problema é com a galera que acha que existe consenso, sabe? Porque a galera costumeiramente tá gostando, logo todo mundo tem que gostar, sabe? Mas você vê aqui, ó, Your Friends, olha só. Your Friends, você vai ver aqui, ó. O Diogo Quaglia, 4 estrelas, baita de 3 estrelas, baita de um crítico. O Chico Fireman, 3 estrelas, baita de um crítico. O Cláudio, 2 ou 3 estrelas, não sei. 3 estrelas e meia, não sei. Baita de um crítico. A Fabi, 5. Então, assim, depende, sabe? Não é assim que funciona. Vamos lá. Zona de interesse. Vamos ao que interessa. Mas antes, você conhece Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem acesso a 2 aulas novas todos os meses. E entre essas aulas que estão disponíveis na plataforma, mais 2 aulas todos os meses, tem aula sobre representação do Holocausto no cinema. Então vai lá, acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte do curso mais charmoso do Brasil. Inclusive, para quem é frequentador, para quem frequenta o Letterboxd, eu tenho feito listas de filmes que eu cito nas minhas aulas no Introdução ao Cinema. Então assim, para além de vocês fazer parte ou não do curso, dá uma olhada nessas listas. São listas boas também, inclusive para indicar filmes para os temas específicos, para além de quem já é aluno também. Mas para você que é aluno, com certeza, também vai ser muito mais interessante. Vamos lá. Zona de interesse. 2 estrelas, mas quem liga para a estrela é astrólogo e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Vambora. Acredito que a questão ética em torno de zonas de interesse não se refere especificamente ao suposto bom gosto de não mostrar os campos de extermínio, mas em expor o evento sob a ótica do que é mais banal. Aqui nesse primeiro parágrafo, eu quis, assim, a despeito da galera chegou pra falar comigo nos comentários, tanto no Twitter quanto aqui no Letterboxd e tudo mais, eu já tentei botar no primeiro parágrafo que não é uma fórmula. Ou seja, aqui o que eu tô discutindo não é sobre a questão ética de mostrar ou não os campos de concentração. Não é uma fórmula. Se não mostra, o Felipe gosta. Se mostra, o Felipe não gosta. Não é assim que funciona. O debate ele demanda de um aprofundamento sobre o tema. E é isso que eu tento fazer, tá? Ao escolher apontar a câmera para a família, situada na vizinhança de um campo de concentração,
e dar à câmera um olhar mais distanciado, mecânico e austero, Jonathan Glazer não escapa da obviedade semântica da banalidade do mal. Obviedade semântica da banalidade do mal. Ou seja, o que eu acredito é que o filme se posta sob uma condição distanciada para aqueles que estão sendo filmados. Isso é evidenciado pelo estilo do filme mesmo. Existe uma relação mecânica e austera, como eu disse pra vocês. Mecânica porque ele tem um caráter bastante industrial nessa encenação. O uso de travelling lateral bastante controlado, né? Enfim, a câmera nunca está na mão, sempre em trilho, sempre caminhando de maneira bastante controlada dentro do espaço do filme, né? E sempre se mantendo numa distância específica em relação àqueles que estão sendo representados. Ou seja, colocando o espectador sob esse olhar mais distanciado, apesar de próximo. Ou seja, você está ali vendo, você está ali sendo testemunha daqueles acontecimentos, mas de certa forma numa segurança de estar suficientemente distante para não ser aqueles que estão sendo representados. Mas essa escolha, como eu disse aqui, faz o filme se aproximar dessa obviedade semântica da banalidade do mal. Essa crença de que, enfim, a construção de um mal que é banal, né? E quando faz isso, o Jonathan Glazer coloca pra gente essa ideia de que, apesar de ruins, apesar de nojentos, apesar de tudo isso, eles eram pessoas comuns. E, acima de tudo, pessoas descoladas da realidade. Pessoas que são, sabe? Não são frutos de uma raiz maior do que, de fato, pessoas descoladas desse mundo. A significação proposta acaba sendo óbvia, expondo fragilidade quanto aos seus sentidos. Em primeiro lugar, Jonathan Glazer conta com o conhecimento prévio do espectador frente ao evento retratado. Então, assim, o Jonathan Glazer, nesse filme, ele conta com o conhecimento prévio do espectador frente ao evento retratado, sabendo que nós, enquanto espectador, a partir de uma série de questões como escola, inconsciente coletivo, narrativas que passam de geração em geração, conhecemos a história do Holocausto. Talvez uma das histórias mais conhecidas da história recente da humanidade. E o Jonathan Glazer, ele parte da confiança de que o espectador conhece essa história. E por isso ele não precisa montar todo um arcabouço teórico a partir dos campos de concentração, podendo fixar a sua câmera naqueles que estão na vizinhança e apenas fazendo, a partir do uso do som, do trabalho de som, o terror que mora na vizinhança. Confiança garantida pelas inúmeras representações históricas do Holocausto no cinema ou outras artes e até mesmo no debate público. Esse crédito que se confere ao espectador reforça as obviedades e expõe o evento trágico, supostamente, aos interesses intuitivos e ideológicos de cada espectador, mas fortalece um imaginário, também ideológico, específico sobre o evento. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que, quando o Jonathan Glazer escolhe se distanciar daqueles que estão no evento, porque olha só o que eu tô falando, o Jonathan Glazer, ele não se distancia só dos campos de concentração. Ele escolhe mostrar aqueles que estão sendo filmados, e portanto aqueles que ele está banalizando o mal, a partir de um distanciamento que coloca o espectador suficientemente distante para não ser aqueles, mas para que seja testemunha dos eventos. E quando ele faz isso, ele dá crédito ao espectador do reconhecimento da história previamente, ele expõe esse evento trágico à ideologia particular de cada um desses espectadores, que, ao assistir ao filme, irá reconhecer o evento e, portanto, também os campos de concentração e toda a barbárie que acontece lá, a partir de suas particularidades. O que eu quero dizer aqui é que o Jonathan Glazer, ele tenta fugir de um posicionamento enviesado no filme. E quando eu digo isso, eu não estou falando que o filme ele tem que ser acusatório. Mas
Eu acredito que Zona de Interesse tenta passar um viés durante o seu filme, pela sua escolha estilística, ele tenta se posicionar como imparcial nas suas escolhas. Ele posicionar a câmera como um olhar imparcial aos eventos. E aqui que eu acho que está o grande problema. Tentar se apresentar como imparcial. E quando se apresenta como imparcial num evento como esse, aqui que está o problema. Tentar se apresentar imparcial num evento como esse é fazer com que cada um dos espectadores insira sua própria ideologia no filme. O que, a mim, parece uma escolha covarde, tá? Pra não dizer outra coisa. A partir disso, ouvimos gritos, tiros, fumaças, signos visuais já conhecidos, mas que ficam sempre no segundo plano em detrimento do que é banal, aquilo que ele escolhe demonstrar como nós, enquanto testemunhas oculares. Em outras palavras, Zona de Interesse oferece uma encenação tímida, não oferecendo uma visão sobre a tragédia, ao permitir o espectador construa um cenário mais aberto a partir do que já se sabe sobre o Holocausto. Acontece que a ordinária escolha pela banalidade do mal, exposta sobretudo nas escolhas formais já mencionadas, acaba explorando o que há de mais corriqueiro e senso comum nas representações e discussões sobre o Holocausto. Que tudo aquilo foi fruto de mentes mais ordinárias e nojentas, mas acima de tudo, descoladas da nossa realidade. É claro que a noção de banalidade do mal pressupõe a ideia de que aqueles que estão representados são pessoas comuns, mas mesmo as pessoas comuns são capazes de provocar aquilo que foi feito. Essa é a ideia da banalidade do mal. Mas veja que quando a gente tenta reproduzir esse discurso, na materialidade, ele acaba sendo idealista, porque na realidade material ele provoca no espectador a ideia de que mesmo pessoas comuns são mais. São ordinárias, nojentas, mas acima de tudo descoladas nessa realidade. E isso é um grande problema para mim nas representações do Holocausto, porque faz as pessoas crerem que um evento como o Holocausto, o nazismo e o fascismo são frutos de uma mente insana. Tá ligado o que eu quero dizer? São frutos de uma mente insana e puramente isso. E a grande questão, quando a gente coloca esses personagens históricos, mas não só do passado, sob essa posição ótica, e o cinema oferece essas óticas sobre esses personagens, não só esse, mas como todos, é justamente nos distanciar das razões pelas quais o novo nazismo, o novo holocausto, possa surgir. E como identificar o novo holocausto, o novo fascismo, se as representações de eventos trágicos como esses são feitas a partir desse distanciamento que nos colocam a enxergá-los como algo distante da realidade. Como algo ordinário. Como algo fruto de mentes insanas e tão somente isso. Não enxergar o fascismo, o nazismo, como fruto dos interesses de classe, dos interesses ideológicos, da classe dominante, hegemônica. Tá ligado? O nazismo nada mais é do que a ferramenta da burguesia frente à possível perda dos seus privilégios. O fascismo, o nazismo surge no mais alto estágio do capitalismo. Por isso que a gente fala que é um movimento de extrema direita. Porque ele não visa romper com o capitalismo, ele visa extremar esse processo. Ao final, Glazer explora na montagem uma espécie de construção de consciência através da memória. A montagem do comandante descendo as escadas somado às imagens dos museus do Holocausto e o comandante vomitando e tudo mais. Mas essa memória acaba atingindo um valor mais ideal do que material. Como saber estar defronte do mal se o mal é apenas mal? Como confrontar o abominável sem que seja percebido sua origem material?
Como saber estar de frente do novo fascismo? Se ele é representado, se suas representações nos colocam distanciados desse evento sob a ótica de uma banalidade. Glazer não só escapa dessas perguntas através da objetividade da banalidade do mal, e quando eu disse isso aqui, muita gente encrencou com essa frase aqui. Não quer dizer que o Jonathan Glazer ele precisava responder essas perguntas, mas ele abre margem a elas. Esse que é o problema. Ele abre margem a essas perguntas e ele foge através da obviedade das suas escolhas pela banalidade do mal. Revela uma covardia ideológica a partir desse distanciamento. Ou seja, ele deseja se apresentar como imparcial. E aí, amigo, a escolha é tua. A ideologia que emprega é você ao filme. Tá ligado? E, gente, é aquela velha que eu digo sempre pra vocês. Imparcial, nem shampoo de bebê. Imparcial e neutro, nem detergente. Tá ligado o que eu quero dizer? Então essa escolha de se apresentar como imparcial, na verdade, demonstra uma visão ideológica do Jonathan Glazer aqui sobre o evento. Essa tentativa de se distanciar o aproxima de uma ideologia, só que a ideologia dominante. A ideologia que apresenta a sua ideologia de maneira hegemônica, que é a ideologia da classe dominante. E por quê? Porque, majoritariamente, aquele que irá assistir a um conteúdo que se apresenta como imparcial irá empregar a ideologia dominante, porque é assentida no dia a dia. Você tá entendendo o que eu tô falando? A pessoa vai ler o filme, ver o filme, sob o viés da ideologia dominante. Porque é aquela que se apresenta no senso comum de maneira hegemônica. É claro que aqui e ali haverá aquele que, assim como eu, ou muitos de vocês, carregam consigo uma ideologia que defronta essa hegemonia. Mas nós não somos a maioria. Por quê? A ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. E a classe dominante estabelece a sua hegemonia através da ideologia. Aqui que tá parada. Aqui que tá parada. Tá ligado o que eu quero dizer? Como se desejasse manter encastelado, olhar de longe um fato supostamente não enviesado. Esse encastelamento que eu falo aqui é justamente essa posição onde o diretor, o autor, se mantém no seu castelo, e quando eu digo castelo, é sob o alto de uma torre, olhando para o evento, como se a partir desse distanciamento ele pudesse manter a sua imparcialidade e a partir dela mostrar ao mundo o evento. Aí perguntaram aqui no chat, o filme é contra ou é a favor do nazismo? É claro que o filme é contra o nazismo. Ninguém em sã consciência vai falar, eu sou a favor do nazismo. Apesar de, em momentos trágicos na história, em momentos de crise na história, a classe dominante apertar o botãozinho do fascismo. E assim, tá escrito em livros de liberais aí, Mises, etc. Eu prefiro o nazismo do que o comunismo, sabe? Tá ligado? Tá escrito isso, tá escrito. Não é qualquer coisa, não. Então, assim, é claro que o filme é contra. Só que não é sobre ser a favor ou ser contra. É saber como isso é mostrado. E como é mostrado, se é mostrado a partir dessa visão imparcial, cabe a cada um de nós preencher essa imparcialidade com a ideologia, com as nossas vivências. Só que ele não é imparcial. Porque essa suposta imparcialidade acaba jogando o jogo com o regulamento da ideologia dominante. Porque vai ser a ideologia hegemonicamente sentida no filme. E qual é a consequência disso? Mais uma vez, de que aquelas pessoas são fruto de mentes insanas, nojentas, mas acima de tudo, descoladas da realidade. Como se um novo fascismo não pudesse acontecer.
Ele é histórico. Tá lá. Parado na história. Fruto de uma mente irracional. Tá ligado? Como se desejasse manter encastelado, olhando de longe, um fato supostamente não enviesado. Esse encastelamento, porém, apesar de poder ser sentido como puramente verdadeiro, revela seu caráter ideológico na maneira de olhar para a tragédia de origem material. É isso. Gente, mais uma vez, vocês não precisam acreditar no que eu digo, vocês não precisam concordar com o que eu digo, inclusive vocês podem criticar o que eu digo, e esse é o papel da crítica, inclusive. É eu, enquanto crítico, ter a consciência que, por a minha crítica no mundo, a minha crítica está disposta. Tá ligado? E eu também, as críticas que vocês trazem aos meus textos, também não preciso concordar a elas. A sua crítica também ao meu texto está disposta ao mundo para que eu possa criticá-la. E esse é o trabalho da crítica. É o desenvolvimento dialético sobre ela. Beleza? Então, beleza. Agora, você já é membro aqui do canal? Ali em cima, ó, vídeo exclusivo para você. Curtiram o vídeo?